Dizem que ele ainda vive na mata, não como uma lembrança, não como um conto infantil, mas como uma presença que se move entre o vento, as folhas e o silêncio. Há quem jure ter visto, há quem tenha escutado, há quem nunca mais voltou para confirmar. E talvez seja exatamente por isso que essa lenda nunca morreu. Se você está ouvindo essa história agora, saiba que ela não começa aqui. Ela começa muito antes. Quando o Brasil ainda era apenas floresta. Quando as trilhas eram abertas com os pés e não com máquinas. Quando o medo não vinha das telas, mas do que se escondia atrás das árvores. Naquele tempo, as pessoas não perguntavam se a lenda era real. Elas apenas aprendiam a respeitá-la. Diziam que ele surgia nos redemoinhos de vento, quando a mata parecia respirar mais forte. Um turbilhão pequeno, quase inofensivo aos olhos de quem não sabia. Mas quem conhecia, parava. Quem conhecia desviava o caminho. Quem me conhecia fazia silêncio, porque era ali que ele passava. Não havia consenso sobre sua aparência. Alguns diziam que era pequeno. Outros juravam que mudava de forma. Uns afirmavam ver um menino. Outros diziam ver apenas um vulto. Uma sombra que pulava entre as árvores. Mas todos concordavam em uma coisa. Quando ele estava por perto, algo sempre acontecia. Ferramentas sumiam. Portas batiam sozinhas. Animais se agitavam sem motivo. Pessoas se perdiam em trilhas que conheciam desde a infância. E, às vezes, alguém voltava contando que tinha ouvido uma risada baixa, fina, quase infantil, mas carregada de algo que não parecia humano. A lenda dizia que ele não era mau, mas também não era bom. Ele era travesso, imprevisível, curioso, um espírito da mata, nascido do encontro entre culturas antigas, entre crenças indígenas, africanas e europeias. Um símbolo vivo de que a floresta não pertence ao homem. O homem apenas passa por ela. Com o tempo, tentaram transformar a lenda em brincadeira, em desenho, em história para crianças, em algo inofensivo. Mas quem cresceu perto da mata sabia que aquilo era só uma forma de esconder o medo, porque no fundo, ninguém esqueceu completamente. Os mais velhos diziam que ele observava, que gostava de testar as pessoas, que se divertia confundindo os arrogantes, mas ajudava os humildes, que nunca atacava primeiro, mas também nunca se esquecia de quem o desrespeitava. Havia um costume antigo. Antes de entrar em certas trilhas, algumas pessoas deixavam pequenos objetos, um pedaço de fumo, um pedaço de pano. Às vezes, apenas uma palavra sussurrada ao vento. Não era oferenda, era respeito. E então vieram os tempos modernos. As cidades cresceram, as florestas diminuíram. As pessoas começaram a dizer que tudo não passava de mito, que não havia mais espaço para lendas em um mundo de concreto. Mas as histórias nunca pararam. Motoristas que juram ter visto algo atravessando a estrada. Crianças que descrevem exatamente o mesmo ser, sem nunca terem ouvido a história antes. Pessoas que entram em trilhas e sentem uma presença, um arrepio que não sabem explicar. E sempre o vento, sempre o redemoinho, sempre a sensação de que não se está sozinho. Alguns pesquisadores dizem que a lenda existe para ensinar respeito à natureza. Outros afirmam que é apenas imaginação coletiva. Mas há algo curioso. Em regiões diferentes, pessoas diferentes descrevem praticamente a mesma experiência, mesmo sem contato entre si. A mesma risada, o mesmo movimento rápido, o mesmo sentimento de estar sendo observado. É como se a lenda tivesse vida própria. Há um relato antigo de um homem que decidiu provar que tudo era mentira. Entrou sozinho na mata,
rindo, dizendo em voz alta que aquela história não passava de invenção. Ele voltou horas depois, pálido, em silêncio, sem olhar para ninguém. Nunca contou o que viu. Nunca mais voltou àquela trilha. E, sempre que alguém tocava no assunto, ele apenas mudava de assunto. Outro relato fala de uma criança que se perdeu por horas na floresta e disse ter sido guiada por uma voz suave, que ria e pulava entre as árvores, até encontrar o caminho de volta. Quando perguntaram como era essa voz, ela respondeu apenas: era alegre, mas não era gente. Essas histórias atravessaram gerações e atravessam até hoje. Talvez porque, no fundo, todos nós sentimos que há coisas que não entendemos, que nem tudo pode ser explicado, que algumas presenças não precisam ser vistas para serem reais. A lenda diz que ele não envelhece, que o tempo não o alcança, que enquanto houver mata, vento e silêncio, ele continuará ali, observando, brincando, confundindo, protegendo. E talvez a maior prova de que ele ainda vive não esteja nas florestas, mas na memória, porque uma lenda só morre quando ninguém mais fala sobre ela. E você está ouvindo essa história agora. Há quem diga que ele se aproxima mais de quem duvida. Como se a descrença fosse um convite. Como se o orgulho humano fosse o maior divertimento dele. Não para punir, mas para lembrar que nem tudo está sob controle. Porque a floresta não é um cenário, é um ser vivo. E ele é parte dela. Quando o vento gira sem explicação, quando as folhas se movem sem som, quando o silêncio parece pesado demais, talvez não seja só o clima, talvez seja apenas ele passando. E talvez, neste exato momento, enquanto você escuta essa história, ele esteja em algum lugar, rindo baixinho por saber que, mesmo depois de tantos anos, ainda estamos falando dele. E agora eu te pergunto, com toda sinceridade, você acredita que algumas lendas existem apenas para entreter ou para nos lembrar que não estamos sozinhos? Se você já sentiu algo estranho na mata, se já ouviu uma história parecida, ou se conhece alguém que jurou ter visto algo que não soube explicar, escreva nos comentários. Sua história pode ser a próxima a ser contada. Se você gosta de lendas, mistérios e histórias que atravessam o tempo, deixe seu like agora, porque isso mostra que esse tipo de conteúdo ainda merece existir. E se inscreva no canal, porque enquanto houver histórias esquecidas, lendas antigas e mistérios que ninguém consegue explicar, nós vamos continuar trazendo tudo isso até você. Porque algumas histórias não querem ser esquecidas, elas querem ser lembradas. E vezes elas querem ser escutadas novamente.